Imagine por um instante que o que sempre consideramos um dos pontos mais estáveis do planeta, menos o norte e o sul, simplesmente se invertesse. A bússola, que por séculos guiou navegadores, exploradores e cientistas, de repente passaria a apontar para outra direção. Isso não é ficção científica, não é teoria da conspiração, é ciência. E está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O campo magnético da Terra é como um escudo invisível que envolve o planeta. Ele é gerado no núcleo terrestre, onde o ferro líquido em movimento cria uma gigantesca dínamo natural. Esse campo nos protege de radiações solares perigosas, direciona partículas cósmicas e influencia até o comportamento de animais migratórios, como pássaros e tartarugas marinhas. Sem ele, a vida como conhecemos não seria possível. Mas aqui está o ponto mais intrigante ao longo da história geológica da Terra. Esse campo já se inverteu diversas vezes. Os cientistas chamam esse fenômeno de reversão magnética, e os registros estão gravados nas rochas vulcânicas espalhadas pelo planeta, que funcionam como cápsulas do tempo. Quando a lava esfria, os minerais de ferro se alinham ao campo magnético vigente. Assim, ao estudar diferentes camadas, descobriu-se que o norte e o sul magnéticos já trocaram de lugar inúmeras vezes, em ciclos irregulares, que podem variar de centenas de milhares a milhões de anos. A última inversão completa aconteceu há cerca de 780 mil anos, no evento conhecido como reversão de Bruins-Matuyama. Desde então, nosso campo magnético tem se mostrado relativamente estável, mas nem tanto. Evidências recentes apontam que estamos vivendo um período de enfraquecimento acelerado. O campo magnético já perdeu cerca de 10% de sua força nos últimos 150 anos. Regiões como a anomalia do Atlântico Sul, um ponto em que o escudo magnético é especialmente frágil, são monitoradas com atenção, porque ali satélites sofrem mais danos causados pela radiação solar. Isso levanta uma questão urgente. Estamos às portas de uma nova reversão magnética? O que acontece quando o planeta decide reorganizar seu campo? Ninguém pode prever com absoluta certeza, mas os registros do passado sugerem que não se trata de um processo instantâneo. Pode levar séculos ou até milênios para que o Polo Norte se transforme em Polo Sul. Durante esse período, o campo pode se fragmentar, gerando múltiplos polos intermediários espalhados pelo globo. Imagine viver em um mundo onde a bússola aponta para diferentes direções, dependendo de onde você está. Esse cenário traz fascínio e, ao mesmo tempo, apreensão. Afinal, nosso mundo moderno é totalmente dependente de tecnologia sensível ao magnetismo. Aviões, satélites, redes de energia, GPS, telecomunicações. Uma mudança drástica nesse campo pode desencadear efeitos que poucos sequer cogitam, mas há algo ainda mais profundo em jogo. O campo magnético da Terra não influencia apenas nossa tecnologia. Ele se conecta às frequências vitais do planeta, as chamadas ressonâncias Schumann, que estão diretamente ligadas às ondas cerebrais humanas. Se esse campo se altera, será que também nossa consciência se transforma? Estamos diante de uma possível virada de página na história da humanidade. A inversão dos polos magnéticos é um fenômeno natural, inevitável, e pode estar mais próximo do que imaginamos. O que está em jogo não é apenas a ciência da geofísica, mas a maneira como percebemos a realidade, como vivemos e talvez até como pensamos. O que de fato muda na vida prática quando esse escudo invisível começa a oscilar? A resposta pode ser resumida em uma palavra: tudo. Nosso mundo moderno depende profundamente do campo magnético. Ele é mais do que uma bússola para navegadores. É uma barreira essencial contra a radiação cósmica e solar. Sem essa proteção, partículas carregadas vindas do Sol atingiriam diretamente a atmosfera, interferindo em satélites, redes elétricas e até mesmo na saúde humana. Um dos primeiros setores a sentir o impacto seria a tecnologia espacial. Satélites que orbitam a Terra já enfrentam dificuldades em regiões como a anomalia do Atlântico Sul, onde o campo magnético é mais fraco. Ali, instrumentos são danificados com mais frequência e precisam ser constantemente recalibrados.
Agora imagine essa fragilidade se espalhando pelo globo inteiro. Satélites de comunicação, de previsão do tempo, de navegação GPS, todos estariam mais vulneráveis a tempestades solares. Isso significaria quedas de sinal, erros de localização, falhas em telecomunicações e riscos para missões espaciais. E não para por aí. A aviação seria outro setor diretamente afetado. Aeronaves que cruzam regiões polares dependem de comunicações via rádio, que podem ser perturbadas pela atividade solar. Em uma terra de campo magnético instável, voar próximo aos polos se tornaria um desafio ainda maior. Rotas teriam de ser repensadas, custos de operação aumentariam, e a segurança dos voos exigiria novos protocolos. Mas talvez o ponto mais sensível esteja onde menos imaginamos: na infraestrutura elétrica. O campo magnético funciona como um escudo contra as chamadas correntes induzidas geomagnéticas, descargas elétricas causadas pela interação do vento solar com a magnetosfera. Quando esse escudo enfraquece, grandes tempestades solares podem penetrar mais facilmente. Isso já aconteceu em 1989, quando uma tempestade solar derrubou toda a rede elétrica de Quebec, no Canadá, deixando milhões de pessoas sem energia. Agora imagine esse tipo de evento em escala global, num planeta com campo magnético em colapso. Redes de energia poderiam falhar por dias, semanas ou até meses. E há também os impactos invisíveis, mas igualmente importantes na natureza. Animais migratórios, como aves, baleias, tartarugas e até abelhas, utilizam o campo magnético da Terra como um GPS natural. É o que os orienta em suas longas viagens através de oceanos e continentes. Se esse campo se torna instável, esses animais podem perder a rota, comprometendo ecossistemas inteiros e até a produção de alimentos que depende da polinização. Agora pense no efeito em cadeia: satélites falhando, redes elétricas colapsando, sistemas de navegação perdendo a precisão, migrações desorientadas, desequilíbrios na natureza. Esse é o tipo de cenário que poderia redefinir completamente a vida moderna. Mas, como sempre acontece quando falamos da Terra, não é apenas a tecnologia ou a biologia que estão em jogo. Existe um aspecto ainda mais profundo: a relação entre o campo magnético e a consciência humana. Nosso cérebro funciona em ondas elétricas e magnéticas em frequências específicas. E essas frequências, como já revelaram estudos sobre a ressonância Schumann, estão em sintonia com as pulsações magnéticas do planeta. Se o campo da Terra se altera, será que também nossa percepção da realidade se transforma? Será que crises globais causadas por falhas tecnológicas poderiam despertar uma nova consciência coletiva, nos forçando a rever nossa dependência da tecnologia e a nos reconectar com ritmos mais naturais da vida? Na prática, a inversão dos polos é uma ameaça menos, mas também pode ser vista como um convite para nos adaptarmos, para desenvolvermos tecnologias mais resilientes e talvez até para despertarmos um novo olhar sobre quem somos neste vasto universo. E é justamente esse ponto que nos leva à próxima etapa da nossa jornada. Se já entendemos os impactos práticos, precisamos agora mergulhar no mistério mais fascinante: a conexão entre o campo magnético, as frequências da Terra e a própria consciência humana. Se até aqui falamos sobre impactos práticos, satélites, energia, aviação, ecossistemas, agora é hora de atravessar uma fronteira ainda mais fascinante. Uma fronteira invisível, mas que toca diretamente o coração da nossa existência: a ligação entre o campo magnético da Terra e a consciência humana. A ciência já demonstrou que o planeta emite um tipo de frequência natural, conhecida como ressonância Schumann, descoberta em 1952 pelo físico Winfried Otto Schumann. Trata-se de uma vibração eletromagnética de aproximadamente 7,83 Hz, que circula entre a superfície da Terra e a ionosfera. Essa frequência é tão constante que pode ser chamada de batimento cardíaco do planeta. E aqui está o detalhe mais surpreendente: essa mesma frequência
corresponde ao estado alfa do cérebro humano, aquele em que estamos relaxados, criativos e receptivos. Ou seja, desde o início da vida, a humanidade cresceu imersa em um campo que ressoa em sintonia com sua própria mente. É como se estivéssemos conectados a uma gigantesca onda invisível que nos embala, nos regula e nos mantém ligados a algo maior. Agora, imagine o que acontece quando esse campo se altera. Estudos recentes mostram que a ressonância Schumann pode variar em intensidade e que eventos solares e mudanças magnéticas influenciam suas oscilações. Muitos pesquisadores sugerem que picos nessas frequências estão associados a alterações no humor coletivo, no aumento de estresse, na qualidade do sono e até em episódios de expansão da consciência. Relatos de pessoas ao redor do mundo apontam para dias em que a energia parece mais densa, ou ao contrário, mais leve e inspiradora. Coincidência? Coincidência ou sinais de que nosso corpo e mente estão em constante diálogo com o planeta? Se o campo magnético da Terra está enfraquecendo e caminhando para uma reversão, é natural pensar que também nossas ondas cerebrais e nosso estado de consciência passarão por ajustes. É como se estivéssemos entrando em um período de recalibração. Algumas pessoas podem sentir isso como ansiedade, confusão mental ou fadiga. Outras, como uma abertura para percepções sutis, aumento da intuição ou experiências espirituais mais intensas. Esse fenômeno pode inclusive ajudar a explicar por que tantas pessoas relatam, nos últimos anos, uma sensação de aceleração do tempo, de transformação coletiva ou até de despertar espiritual. Se o campo da Terra está mudando, ele pode estar literalmente puxando a consciência humana para novas frequências. Do ponto de vista científico, é um campo ainda pouco explorado, mas do ponto de vista experiencial, milhares de relatos se acumulam em todas as culturas. Xamãs, monges, místicos e até físicos modernos apontam para a mesma direção. Há um elo invisível entre o planeta e a mente humana. Agora, pense no poder desse elo em um momento de transição magnética global. Será que uma reversão de polos poderia abrir caminho para um salto coletivo de consciência? Será que crises tecnológicas e ecológicas poderiam nos obrigar a acessar novas formas de cooperação, empatia e conexão espiritual? Ou será que viveríamos um período de caos interno, refletindo a instabilidade do próprio planeta? Não há resposta definitiva, mas há um ponto em comum em todas as perspectivas. Nada ficará igual. A mudança do campo magnético é mais do que um fenômeno físico. É um chamado, um convite para expandirmos a mente, para nos alinharmos novamente com as frequências mais sutis da Terra, para lembrarmos que não somos apenas habitantes de um planeta, menos somos parte viva da sua vibração. E é justamente aqui que surge a grande pergunta: por que isso está acontecendo agora? Estamos diante de um ciclo natural inevitável, que ocorre de tempos em tempos. Ou existe algo maior, menos cósmico, universal, guiando esse processo? Até aqui, já entendemos que o campo magnético da Terra está mudando, que isso traz impactos práticos na tecnologia, na natureza e até na consciência humana. Mas a grande questão que ecoa em todos é: por que agora? O que faz com que, em pleno século XXI, estejamos testemunhando sinais de uma possível reversão magnética? Para começar, precisamos olhar para dentro do planeta. O núcleo da Terra, a mais de 5.000 quilômetros de profundidade, é formado principalmente por ferro e níquel. Ele se divide em duas camadas: o núcleo interno, sólido, e o núcleo externo, líquido. É nesse núcleo externo que ocorre um fenômeno extraordinário: o efeito dínamo. O movimento do ferro líquido, aliado à rotação da Terra, gera correntes elétricas gigantescas que produzem o campo magnético planetário. Esse processo não é estático. O núcleo externo é como um oceano de metal em ebulição, em constante movimento, formando redemoinhos, correntes e instabilidades. Ao longo de milhares de anos, essas dinâmicas podem se reorganizar, enfraquecendo ou invertendo a polaridade magnética. É a explicação científica mais aceita para as reversões.
Elas são parte do funcionamento natural do coração metálico do planeta. Mas o que chama a atenção agora é a velocidade com que as mudanças estão ocorrendo. Nos últimos séculos, o Polo Norte magnético tem se deslocado de forma acelerada, da região do Canadá rumo à Sibéria, a uma velocidade de até 50 quilômetros por ano. É como se o planeta estivesse ajustando suas agulhas internas em ritmo cada vez mais rápido. E, paralelamente, o campo magnético como um todo está enfraquecendo. Esses dois sinais de deslocamento acelerado e perda de força menos levantam a hipótese de que estamos entrando em uma nova fase crítica. Do ponto de vista geológico, reversões são eventos cíclicos. A última, como vimos, ocorreu há 780 mil anos. Mas há indícios de inversões temporárias mais curtas, conhecidas como excursões magnéticas, que podem durar milhares de anos antes de estabilizar novamente. Ou seja, o que vemos agora pode ser tanto o início de uma nova reversão completa, quanto apenas uma fase de instabilidade prolongada. Mas será que é apenas isso? Será que tudo pode ser explicado pela convecção do ferro líquido? Aqui entram as teorias mais amplas que conectam a Terra ao cosmos. Alguns pesquisadores sugerem que a atividade magnética do planeta está também ligada a ciclos solares. O Sol, com suas tempestades e variações de intensidade, exerce enorme influência sobre o campo magnético terrestre. Sempre que o Sol entra em períodos de maior atividade, como no pico de seu ciclo de 11 anos, a Terra sente os impactos de forma mais intensa. Se coincidirmos um núcleo instável com um Sol hiperativo, o efeito pode ser exponencial. Outras hipóteses vão ainda mais longe, apontando para o papel do sistema solar dentro da galáxia. Há quem diga que estamos atravessando regiões do espaço com maior densidade energética, o que poderia interferir no campo magnético planetário. Essa visão conecta a ciência com perspectivas espirituais e ancestrais que sempre falaram sobre eras cósmicas e transições de consciência, vinculadas a movimentos celestes. Do ponto de vista espiritual, muitos enxergam a atual instabilidade magnética como parte de um grande ciclo de renovação. Culturas antigas, como os maias, hindus e egípcios, já mencionavam períodos de grande transformação associados a alinhamentos cósmicos. Para eles, não se tratava de catástrofe, mas de renascimento, um momento em que a humanidade é convidada a sair de velhos padrões de pensamento e a se alinhar com uma frequência mais elevada. E aqui está o ponto-chave. Para a ciência, a mudança magnética é um fenômeno natural, fruto das forças internas da Terra. Para a espiritualidade, é um sinal de que estamos entrando em um novo ciclo de consciência planetária. Talvez ambas as visões estejam certas. Talvez o movimento do ferro líquido no núcleo e a dança das estrelas no cosmos sejam apenas duas linguagens diferentes, descrevendo a mesma realidade maior. A pergunta, então, não é apenas por que está acontecendo agora, mas para que está acontecendo agora? Será que esse é o momento exato em que a humanidade precisa ser testada, aprender a lidar com crises tecnológicas, ecológicas e espirituais ao mesmo tempo? Será que o planeta está nos convidando a despertar para uma nova forma de viver em harmonia com ele? Na próxima e última parte desta série, vamos explorar justamente isso, o futuro da humanidade diante da mudança magnética. Como nos preparar? Que desafios e oportunidades surgem? Será esse o fim de uma era ou o início de um salto quântico para a nossa civilização? Chegamos ao ponto decisivo desta vídeo. Vimos o que é a reversão dos polos, os impactos práticos na tecnologia e na natureza, a conexão profunda entre campo magnético e consciência. E exploramos por que esse processo pode estar acontecendo exatamente agora. Mas a pergunta que não quer calar é: para onde tudo isso nos leva? A primeira verdade é que a mudança magnética não pode ser contida, ela é parte dos ciclos naturais da Terra. Assim como as estações, as marés e as eras geológicas, o campo magnético também se renova. O desafio está em como nós, humanos do século XXI, vamos reagir diante de algo tão grandioso. Do ponto de vista científico, há dois cenários principais. 1. Transição gradual, o Polo Norte continua sua migração acelerada, o campo enfraquece, mas o processo se estende
por séculos. Isso daria tempo para desenvolvermos tecnologias mais resistentes, reforçarmos nossas redes elétricas e ajustarmos satélites para suportar ambientes mais hostis. 2. Mudança súbita menos uma inversão completa em poucas décadas, com múltiplos polos temporários. Esse seria um cenário muito mais desafiador, com falhas constantes em sistemas tecnológicos, colapsos energéticos e um período de grande adaptação. Seja qual for a rota, já sabemos que depender apenas da tecnologia atual é arriscado. Cientistas do mundo inteiro trabalham em alternativas. Criar satélites blindados contra a radiação, desenvolver sistemas de navegação independentes do campo magnético e reforçar redes elétricas contra correntes induzidas. A preparação é possível, mas exige visão global e cooperação entre nações. No entanto, o aspecto mais profundo desse futuro não é apenas tecnológico, é humano. Se o campo magnético influencia nossas frequências cerebrais, como vimos anteriormente, então, uma mudança global pode também nos empurrar para uma nova percepção da realidade. Imagine bilhões de pessoas sentindo ao mesmo tempo a necessidade de se reconectar com algo maior. Imagine uma humanidade forçada a repensar suas prioridades, diante de um planeta que literalmente muda sua polaridade. Esse cenário pode ser visto como ameaça, mas também como oportunidade de salto coletivo. A crise tecnológica pode nos ensinar a não depender cegamente de sistemas frágeis. A crise ambiental pode nos levar a cuidar da Terra com mais consciência. E a crise de identidade pode abrir portas para uma espiritualidade mais ampla, conectada não a dogmas, mas às frequências vivas do planeta. É claro que haverá desafios, momentos de caos, desorientação e medo, mas todo ciclo de transformação carrega em si o potencial de renascimento. Assim como a noite precede o amanhecer, a instabilidade magnética pode ser o prelúdio de uma nova era humana. E aqui está a reflexão final. O campo magnético da Terra não é apenas um escudo físico, é um espelho de nós mesmos. Quando ele oscila, também nossa consciência é convidada a oscilar. Quando ele se enfraquece, somos desafiados a fortalecer nossa própria energia interior. Quando ele se prepara para inverter, talvez seja o chamado para invertermos também nossas prioridades. Menos destruição, mais cooperação. Menos consumo, mais equilíbrio. Menos medo, mais confiança no fluxo da vida. Não estamos diante do fim do mundo. Estamos diante do início de um novo mundo. Um mundo em que ciência, espiritualidade, tecnologia e consciência, humanidade e natureza precisam caminhar juntos. A mudança magnética da Terra não é apenas um fenômeno geofísico. É um convite para despertar. A grande questão é: estaremos prontos? Essa é a jornada que o planeta nos propõe, uma jornada em que a bússola pode perder o norte, mas em que o ser humano tem a chance de encontrar o seu verdadeiro rumo.